Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Os meus convidados de hoje são Anabela Mota Ribeiro e André Teodósio, são os curadores da iniciativa Estar em Casa, que acontece dias 27 e 28 de março. Antes de mais, olá a ambos e muito obrigado por estarem aqui a conversar comigo estes minutos. Olá, obrigado pelo Olá convite. Pedro, olá a todos, obrigada pelo convite. Era essa. Segundo sei, esta é a terceira edição do Estar em Casa, começou em 2018. Queria começar por perguntar como é que surgiu a ideia 16, em 2000? 16, a primeira 16? Foi 2016, ok, eu tinha a ideia que tinha sido 2018, peço desculpa. Queríamos perguntar então como é que surgiu a ideia inicialmente desta iniciativa? Foi a Anabela o primeiro sopro, acho que posso dizer assim, o primeiro sopro foi meu. É. E eu tinha entrevistado o André e tive muita vontade de fazer coisas com ele, por isso eu já tenho dificuldade em identificar este primeiro sopro como sendo apenas meu, porque verdadeiramente o Estar em Casa é um projeto nosso. E havia assim uma linha, uma coisa muito ténue, que foi aquilo que eu comecei por pensar e propor à Aida Tavares, à diretora do São Luís, mas quase não guardo registro disso, porque toda a espessura foi ganha quando nós começámos os dois a pensar juntos. E se nas edições anteriores nós estávamos em casa no São É Luís... muito querida esta rapariga, a ideia foi dela, não é? Nós já tínhamos uma sintonia conceptual e eu aprendo muito com a Anabela, na verdade, porque eu sou muito austero nas coisas que, numa espécie de uma obsessão das coisas que consumo, que maioritariamente tem a ver com a minha prática, e a Anabela é uma pessoa muito generosa, na verdade, que ainda que saiba exatamente o que gosta e o que quer, tem uma capacidade e uma disponibilidade muito grande de dar espaço de escuta para outras práticas performativas, científicas, etc, etc, etc. Portanto, nós tivemos sempre um entendimento muito grande, em que temos os dois, obviamente, uma dose de desregramento a nível privado que não mostramos, não é? A nível privado não, a nível artístico. Estamos sempre a perguntar-nos qual dos dois é mais maluco. Sim. Mais maluco neste sentido criativo, desvairado, transbordante. Apesar de eu ter assim esta arte de menina bem comportada. E isso cria uma espécie, não cria uma espécie, cria uma afinidade muito, muito grande em termos de ideias. E portanto a Anabela tinha este projeto, já sabia exatamente como querias ser estruturado e qual era a missão do projeto, e quando me convida é justamente para o alargar para uma outra esfera que ou não está na sua proximidade, ou que quer delegar em mim também, porque tem esta coisa também bastante generosa, que é delegar espaço para os outros. E portanto foi isso, foi então, obviamente que depois a estrutura é criada pelos dois, quer dizer, a estrutura que aparece em 2016 não sei, imagino um décimo das ideias absurdas que nós tivemos, porque se nós pudéssemos fazíamos muito mais, não é? Fazíamos em todo lado, tipo a 10 mil a hora, com 10 mil coisas. Portanto sim, é a gênese da ideia da Anabela, mas na verdade é uma coisa criada pelos dois, e que parte disso, parte de uma mistura de uma intimidade muito profunda, ainda que não seja presente, não é preciso as pessoas imaginarem que nós falamos diariamente, todos os dias, etc. Temos hiatos muito grandes que não são comunicacionais, mas na verdade há uma intimidade que não implica essa proximidade física, portanto há uma intimidade e uma partilha de ideias, etc. Portanto, por um lado resulta dessa intimidade, e por outro de um trabalho aprofundado também daquilo que nós procuramos, eu no sentido de alargar os meus horizontes em relação a muitas práticas e ser mais benevolente em relação a elas, e a Anabela ter que levar comigo nestas coisas, isso não, sobre o meu corpo, morto. Eu aprendi imenso com o André, isto parece uma troca de galhardetes, mas eu acho que um dos segredos da nossa relação e da nossa fecundidade, porque as coisas que fazemos juntos são muito férteis, muito enriquecedoras para um e para o outro, e transformam-se em projetos plurais, mas eu penso que isso resulta muito de nós nos darmos e de trazermos
círculos que não são absolutamente coincidentes, mas para os quais temos disponibilidade e até uma certa avidez. E eu sinto sempre que o André está numa rebentação dos dias da criação, das pessoas, dos fenómenos, na qual eu quero estar presente. Então é como se eu apurasse o meu ouvido e ficasse ainda mais sintonizada com aquilo que é o dia, com aquilo que é a subversão, a transgressão, mas também com aquilo tantas vezes que é a raiz da criação, não é? E então eu acho que isso nos ajuda muito e facilita muito o trabalho juntos. E depois também há uma coisa muito bonita da parte da Anabela, que é de facto quando a ideia é essa de habitar um espaço, não é? Esse espaço não pode estar tutelado só por uma pessoa, porque isso, nem que seja por duas, enquanto uma entidade de casal, ou 3, ou 4, ou o que quer que seja, portanto, enquanto uma entidade única. E, portanto, quando ela abre estar em casa para mim, e depois os dois abrimos para mais pessoas, é essa ideia de tirar as figuras tutelares de um determinado espaço, ainda que sejamos os curadores, quer dizer, nem eu sou a Anabela, nem a Anabela é o André, as pessoas vão ficar um pouco confusas em relação ao que é que está lá, o que é que vem de quem, se é dos dois, se os dois concordam ou não, e o mesmo em relação a todas as pessoas que nós vamos delegando coisas, não só os convidados, como dentro da própria curadoria, às vezes há subcuradorias, às vezes há entreajuda, etc, desde as pessoas do São Luís, todos os funcionários, etc. Portanto, há esta ideia também de não repetir uma espécie de hierarquização sobre quem tem a tutela da casa, que é uma coisa muito bonita e também está na gênese, e é uma coisa deliberadamente da Anabela. Portanto, é ainda que ela tenha a ideia, é espalhar a ideia e distribuir. Nós somos muito subversivos os dois. Isso é ótimo. Não queremos hierarquia, sobretudo as dogmáticas, as rígidas, mesmo que precisemos dessas e possamos ancorar-nos nessas, mas eu acho sobretudo que nós temos um espírito crítico e por isso quando nós convidamos pessoas e dizemos tens carta branca e fazes o que tu quiseres, nós já discutimos entre nós e já conhecemos as pessoas o suficiente para perceber que dessa liberdade imensa vai resultar uma coisa muito mais poderosa, muito mais original do que seria se fôssemos apenas nós a querer deixar a nossa marca. Pronto, mas há um questionamento crítico, há um posicionamento que é anterior a esse convite e a essa delegação que nós fazemos. E se é certo que nas edições anteriores estávamos em casa presencialmente no São Luís, este ano estamos em casa, mas literalmente em casa. Eu pergunto-vos o que é que esta edição teve que ter de diferente para se adaptar a estes tempos que vivemos? Teve muita coisa diferente, não é? Porque se a premissa inicial do estar em casa era justamente invadir um teatro, não é? E arranjar mecanismos para que essa invasão fosse acessível a todas as pessoas, seja por razões económicas, seja por razões geográficas, acessível não só o equipamento nas partes visíveis, mas as partes que não são normalmente habitadas, portanto não só os espaços onde são apresentados espetáculos, mas também todos os espaços que as pessoas normalmente não têm acesso, onde se visse representado não só uma espécie de reflexão sobre a humanidade, mas também sobre todos os seres e todas as componentes daquilo que é a realidade planetária, portanto desde animais não humanos, botânica, premissas de entreajuda e de empatia, que são às vezes coisas tidas como imateriais e portanto irrelevantes, tudo isso existia e era a premissa do estar em casa. O que acontece nesta oposição de ter que fazer uma coisa para o estar em casa é uma espécie de uma anulação de alguma forma daquilo que é a premissa inicial, esta premissa processual de habitar aquele espaço que é o Teatro São Luís. E portanto a primeira coisa que nós fizemos foi pensar então como é que nós remodelamos, quais são os nossos discursos em relação àquilo que vamos fazer. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós soubemos é que não queríamos fazer qualquer coisa que fosse para animar as pessoas e aliená-las do espaço de casa, mas justamente reinscrever, e não reinscrever ou consciencializar esse processo mesmo das casas onde as pessoas estão aprisionadas e que são casas às vezes
pequenas, feias, já frias, já estão cansados dela, etc. Portanto, ela é ancorada num real, não vem fingir, não vem distrair, não é a Netflix que vai mostrar-te Paris maravilhosa com pessoas às compras enquanto estás deprimido no sofá a comer batata frita, não é isso, estamos no sofá a comer batata frita, essa é uma dessas premissas, e depois também refletir um pouco mais sobre aquilo que são de facto os teatros e as casas. Pronto. E depois isto tem vários eixos, nós podemos conversar daqui a bocado, que era uma coisa que não existia muito necessariamente no teatro, porque no teatro nós não íamos pensar o teatro, não íamos pensar as casas deliberadamente, ainda que elas lá estivessem, mas não eram coisas que eram primordiais, porque o que era primordial era justamente o processo de estar naquele teatro, a ocupar aquele teatro como se estivesse em casa. E tu vias tipo, crianças a correr, pessoas sentadas ali para um lado, umas a beber, outras já tipo, só a combinar com amigos para ir lá. E portanto foi essa mudança, é uma mudança muito grande, que é trazer um pensamento sobre o real das pessoas, sendo que ele é muito heterogéneo, em que se refletisse justamente não só a importância daquilo que é um teatro, mas também a importância daquilo que são as casas. E, portanto, há essa mudança é grande. Não vale a pena fingir, é como a Anabela diz, não vale a pena fingir que há uma vida, é mesmo it's pretend it's alive. Não era exatamente isso que eu vos ia perguntar, o mote desta edição é Pretend It's Alive. Queria que falassem um bocadinho desse mote, se puderem. Nós vimos, o André e eu, o documentário, a minissérie Pretend It's Alive do Scorsese com a Fran Lebowitz, que é Pretend It's a City. E nós gostaríamos, neste mote Pretend It's Alive, gostaríamos de começar por questionar o que é life, e também gostamos deste duplo, no mínimo, duplo sentido da palavra pretend, porque tem qualquer coisa de fazer de conta, tem uma equivocidade que nos agrada muito. Mas completando aquilo que o André disse sobre as diferenças desta edição, esse deslocamento para a casa, para dentro de casa, como lugar de criação artística, lugar onde saramos, onde invadimos e somos invadidos, onde confluem uma multiplicidade de vidas que até há um ano atrás se espraiavam pela cidade, pelo bairro, pelo prédio, vidas imaginárias, vidas concretas, tangíveis, tudo isso agora acaba por desaguar nesse centro que é a casa. E muitas vezes afunilando um pouco mais no corpo, no nosso corpo, e sobre ele, sobre o nosso corpo, mas também sobre a nossa casa, paira a ameaça da doença, da morte, da perda, do empobrecimento. A nossa vida foi muito transtornada e todos esses elementos que são granadas poderosas foram introjetadas, foram e são vividas a partir de casa. Então a casa é também o lugar onde nós vamos questionar tudo isto. Mas juntamos a isto aquilo que são os alicerces da nossa casa no passado. Boa parte das pessoas que participam são os nossos cúmplices, já estiveram connosco na primeira e na segunda edições do Estar em Casa, estão agora também, mas nós gostamos sempre de trazer outras pessoas, assim como se alargássemos os nossos círculos de relações, de interesses, como se nos enriquecêssemos com estas novas aproximações e colaborações, e fazemos isto também mantendo as estruturas de programação que são motores. Vamos então manter a metáfora da casa, que são mesmo os pilares sobre os quais a casa se constrói. Por isso tudo é diferente e ao mesmo tempo há núcleos comuns que nos fazem sentir em casa, que tornam este projeto reconhecível, identificável,
Casa. Eu sei que a próxima pergunta é capaz de ser difícil porque o programa é extensíssimo, mas será que podem falar dos grandes eixos ou do que podemos esperar destes 2 dias, que são o próximo sábado e domingo no online? Sim, uma coisa que é preciso fazer uma ressalva, eu julgo, em relação à programação, é que desde o princípio nós sabíamos deliberadamente que não queríamos ter demasiadas práticas artísticas que fossem somáticas, não é? Como os concertos, os espetáculos de dança, as performances, os de teatro, que não queríamos abusar deles online, desse tipo de espetáculos, porque normalmente trazem para uma lógica da era visual aquilo que não é só a era visual. Tem coisas, nós defendemos mesmo que essas práticas devem ser assistidas ao vivo quando a sua premissa é essa. Portanto, uma das coisas que tentámos fazer foi desviar de alguma forma, ainda que existam alguns espetáculos que já estavam programados no São Luís e que são transmitidos, todos os outros existem essas práticas artísticas, mas são feitas de raiz para ser vistas por um computador, ou na televisão, ou projetado na casa das pessoas, se tiverem um projeto de vídeo. Portanto, ela peca um pouco por isso, mas é discursivamente uma opção discursiva, quero dizer. Portanto, aquilo que nós temos, estes eixos todos, na verdade, em vez de serem são os eixos todos do estar em casa, estão em torno de conversas, de coisas que muitas vezes as pessoas assistem online, portanto, conversas, ou têm aulas, as pessoas têm aulas, portanto nós também damos aulas, antes tínhamos as aulas no espaço, agora temos aulas em casa, continuam a existir os consultórios, porque as pessoas também fazem consultas, médicos, psicólogos, terapia, etc. Portanto, também temos esses consultórios, sendo que alguns consultórios antes, os consultórios quando eram no São Luís, nos camarotes, eram todos individuais, alguns são em conjuntos. Esses consultórios que divergem entre saúde mental a coisas tão simples como tirar fotografias em casa, a comida, as selfies, porque são práticas que são inscritas, ou estão inscritas e que são cotidianas, passaram a ser cotidianas na vida das pessoas, ou algumas as que gostam de estar presentes nas redes sociais e que usam essas redes sociais para estar em comunidade, uma vez que estão isoladas, e é uma forma, evidentemente, de estar a partilhar, de estar com elas, de comunhão. Existem também séries novas, como por exemplo as recordações em torno de casa, a reflexão sobre o que é a casa para cada uma das pessoas, ou sobre os teatros, o que são os teatros, ou o que podem vir a ser os teatros. Portanto, nós vamos utilizando não só as formas que já são consumidas pelas pessoas através da internet, aliadas também àquilo que são os interesses próprios e que já existiam nos programas anteriores, como também complementar com alguns conhecimentos em torno de tratamento de plantas, de tirar fotografias, fazer selfies, cuidar dos animais, ou que tipo de animais é que podemos ter em casa e podemos comer eventualmente, para quem come, e que são tudo essa tentativa de não sair do real, mas transformar o real numa coisa possível, sendo que o real é totalmente impossível, portanto, não é o ideal, não é? É mesmo um pretend it's alive, pretende que a tua casa pode transportar uma vida, mas é para tentar de alguma forma facilitar, e desta forma nós invadimos com amor o espaço e a casa das pessoas, é isso que nós queremos. Depois, como é no Dia Mundial do Teatro, também calha num dia tão específico, nós decidimos ter uma declaração que não é a declaração oficial do Dia Mundial do Teatro, mas que é de estar em casa, feita pela Alice Azevedo, e portanto também o teatro tem uma importância muito grande neste dia e que nós queríamos celebrar de alguma forma, e por isso é que há espetáculos que já são de carteira, vai lá, se pode dizer, do próprio teatro, e outras coisas novas, mas é isso. Eu gostava de acrescentar que é tudo online e é tudo grátis. Isso é um elemento importante. E há vários eventos a acontecer em simultâneo.
isto já acontecia nas edições anteriores, nós gostávamos dessa sobreposição de planos, assim como se num compartimento da casa estivesse a acontecer uma coisa, noutro compartimento da casa está a acontecer outra. E a gratuitidade também permite que as pessoas espreitem aqui, espreitem acolá, percebam que essa fluidez seja incrementada e percebam o que é que retém a sua atenção, onde é que querem estar. Vai acontecer isso também durante este fim de semana, mas será bom notar que as coisas vão estar disponíveis online apenas durante este fim de semana. E é como se fosse um espetáculo ao qual vão assistir, que dura um fim de semana inteiro, após o qual se acaba. O que não quer dizer que depois os intervenientes não possam partilhar as suas coisas nas suas plataformas, nas suas redes sociais, evidentemente. Mas enquanto performance de 48 horas, espetáculo de 48 horas que é o estar em casa, ele só vai acontecer nos dias 27 e 28 e o acesso é livre. Espero que as pessoas possam estar connosco, celebrar connosco o Dia Mundial do Teatro, resvalando para o dia seguinte, que é o 28, assim, estar em casa. Anabela, André, muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado a nós. Obrigada a nós. Obrigado a nós.